Oi pessoal, eu sou a Tati, mais conhecida como Tati Sincera. Serei a professora de vocês aqui sobre tomada de decisões. Mas eu queria explicar por que eles decidiram me chamar para falar sobre isso. Eu sou uma pessoa que desde 2014 tenho o autoconhecimento como estilo de vida. Eu fico buscando caminhos, respostas, tudo que pode nos ajudar a desenvolver e a materializar as transformações que a gente quer para a nossa vida. E de onde surgiu isso, né? Em 2014, eu tive uma experiência de quase morte. Eu tive uma crise renal, no qual eu fui para o hospital e eu não estava reagindo às medicações. E num dia em que eu tinha certeza que eu ia morrer, sério, eu ia morrer. Eu chamei meus amigos para orarem por mim e tudo mais. E no outro dia eu acordei. Só que naquela noite eu lembrei de tudo que me fez estar ali naquele ponto de quase morte. Que foi uma vida inteira de adequação, uma vida inteira cabendo em caixinhas, uma vida inteira tentando suprir as expectativas dos outros. E N coisas que passei, né, na minha vida. Então, passei como questões de abuso, eu tenho um pai que tinha problemas com álcool, eu tenho uma mãe que é deficiente física, fora todas as dificuldades financeiras e a realidade da minha vida. E aí, eu lembrei que naquele momento em que eu estava para morrer, ou que era uma possibilidade a morte, eu lembrei que eu desejei muito tempo que aquilo fosse o fim. Eu já tinha síndrome do pânico, eu já vivia uma vida baseada no medo, na insegurança. E aí eu pensei, cara, agora que eu tô aqui para morrer, eu percebi que não era bem isso que eu queria. O que eu queria era acabar com aquelas dores e com aquele sofrimento que fazia com que minha vida não tivesse sentido algum. E no outro dia, então, quando eu acordei e eu percebi que eu não morri, eu falei, cara, agora é a hora. E a partir de hoje, todos os dias vão ser o melhor dia da minha vida e eu vou fazer disso a minha decisão, né? E aí, quando as pessoas perguntarem pra mim, Tati, o que você toma pra ser tão feliz e tá tão bem, eu vou responder que eu tomo decisões. Olá, eu sou a Tati, mais conhecida como Tati Sincera. Eu tenho um perfil na rede social no qual eu compartilho iniciativas que envolvam o nosso desenvolvimento pessoal. Tenho formações em diversas áreas do desenvolvimento, como PNL, medicina ayurvédica, Theta Healing, numerologia, enneagrama e entre outras coisas que envolvem, né, o nosso crescimento e amadurecimento. E desde 2014 eu tenho autoconhecimento como estilo de vida e eu tenho a missão de compartilhar com as pessoas esses caminhos disponíveis para a gente curar as nossas dores. Falando de decisão e de tomada de decisão, às vezes a gente entra em muitos conflitos, né? Porque a gente às vezes entende que decisão é uma coisa que acontece e não que a gente decide. E eu sempre digo para as pessoas que tomar decisões é como se fosse um remédio mesmo. Você vai pegar, vai tomar a tua dose diária de decisões e vai partir para a vida. Então tenha ele sempre do teu ladinho ali, ó, como um ponto de recurso. Eu tenho uma máxima que é uma frase assim, que toda dor é uma grande fome por conhecimento. Descubra o que a sua dor come e acabe com a fome desse sofrimento. Então eu sempre falo para as pessoas que ser feliz é uma decisão. E quando a gente toma essa decisão, a gente tem que estar disposto a contar a nossa história de uma forma decidida e positiva. Então, o que significa isso? Significa treinar, significa recontar e contar várias vezes uma mesma coisa de forma decidida até que aquilo se torne uma realidade. Por isso, eu vou contar para vocês uma coisa que eu adoro, que é descobrir a etimologia das palavras. Porque quando a gente descobre da onde é, o que significa, a gente consegue se conectar com a essência daquilo e descobrir outras formas de usar aquela ferramenta ou aquela palavra a nosso favor. Decisão, né? O que é uma tomada de decisão? Ele é um processo cognitivo que resulta na seleção de uma opção entre várias alternativas. É amplamente utilizado para incluir preferência, inferência, classificação e julgamento, quer consciente, quer inconsciente. Ou seja, tudo que a gente faz na vida é uma decisão.
Tudo, até o que a gente não faz é uma decisão, seja consciente ou inconsciente. Bom, então quando eu falo pra vocês, pra gente contar a nossa história de forma decidida e assertiva, é entender que dentre as opções que a gente tem, a nossa escolha é o que vai determinar o que aquela história ou o que aquela vivência é sobre você ou conta sobre você. Vou dar um exemplo. A partir do momento em que eu decidi que todos os dias iam ser o melhor dia da minha vida para eu ser feliz, mesmo que aconteçam coisas diversas durante o meu dia, eu volto à minha lembrança da decisão que eu tomei naquele dia e eu procuro olhar de forma harmônica ou positiva para os fatos que acontecem nos meus dias. Então, eu acredito que a tomada de decisão ela é muito isso, é trazer pra gente esse poder de definir e de dar sequência, né, nas nossas ações e nas nossas atitudes, baseado nas decisões que a gente teve conscientemente. Com isso, eu sei que muitas pessoas agora vão ficar desesperadas, falando: meu Deus, eu decidi algo e aí eu tô fadado a ficar nessa decisão para sempre? Não. Escolhas, gente, não são definitivas, elas são opções. Você vai decidir por elas agora, mas você não precisa estar para sempre amarrado nessas escolhas, né? Você pode simplesmente reconhecer a responsabilidade que você tem sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões, e a partir do momento que você revogar essas decisões, você saber das consequências e estar disposto, né, a aguentar o que a gente diz de responsabilidade sobre aquilo. Porque vocês já repararam que a gente sofre muito por decisões que a gente não precisou tomar ou que não aconteceram ainda, né? Por exemplo, eu recebi um recado uma vez de uma seguidora, que eu tenho um quadro no meu perfil que chama Terapeutate Me Ajuda. Então as pessoas mandam as perguntas, né? E eu vou lá relacionando algumas soluções junto com elas. E ela mandou assim: poxa, eu recebi uma proposta de trabalho no qual vai ser melhor pra mim, só que é outra cidade, e aí eu não sei como que vai ser, o meu namorado disse que as coisas vão mudar, e aí a pessoa já tava assim, desesperada, sofrendo com várias coisas que ela nem tinha decidido ainda, a questão do emprego. E aí eu falei pra ela: você decidiu que vai pra esse emprego ou não? Aí ela falou: não, ainda nem decidi porque eu tô pensando, porque eu tô, né, eu não sei como vai ser, cidade nova, emprego novo. Eu falei: então, gente, por favor, deixem pra lidar com as coisas conforme elas acontecerem, né? A gente pode revogar uma decisão no caso: poxa, eu queria que desse certo esse emprego, porém não dá, mas eu não quero voltar para casa da minha mãe. Se você não tem opção de não voltar para casa da tua mãe, não tem problema revogar aquela decisão. Você fez pensando que era o certo, que era o melhor, e tá tudo bem, porque mudar de ideia também é uma decisão, né? A gente pode pensar de outras formas, trilhar novos caminhos, tendo em vista que aquilo também é uma tomada de decisão, né? A gente tem que cuidar para não entrar no piloto automático. Eu vou decidir por isso porque me falaram que isso é melhor, ou começar a pedir muitas opiniões. Eu sempre falo para as pessoas que vêm perguntar para mim: Tati, eu não sei se caso eu compro uma bicicleta, e eu falo: gente, porque eu que não te conheço, porque eu que não vivo a tua realidade, vou dizer para você se é melhor você casar ou comprar uma bicicleta, né? A gente tem que ter mais flexibilidade e também aceitar mais a nossa iniciativa, o nosso ponto de vista sobre aquela situação e assumir a responsabilidade sobre aquela decisão, né? E tendo essa flexibilidade: tudo bem, eu decidi casar, porém, eu também quero comprar uma bicicleta. Então eu caso primeiro e aí depois eu penso em como eu posso fazer para comprar uma bicicleta. Porque tem uma coisa que eu sempre digo para as pessoas assim, que é essa grande gama de opções e possibilidades. Quanto mais opções a gente tem, maior é o risco da gente achar que está perdendo algo, né? Quando eu escolho casar, eu acho que eu estou perdendo a possibilidade de andar de bicicleta. Eu estou dando um exemplo muito simples, gente, mas é para vocês perceberem que isso está envolto ou está na nossa realidade o tempo todo, né? Sempre que você escolhe alguma coisa, você tem a sensação de que está perdendo algo. E não é. Quando você está escolhendo algo, você está priorizando. Você está escolhendo aquilo ali de momento, você vai dar a tua atenção para aquilo ali, porém depois você pode olhar com carinho e com flexibilidade e pensar em como uma decisão tua aqui pode fazer você realizar outras coisas também. Uma coisa que eu gostaria de alertar a todos vocês que tomam decisões assim como eu, é que às vezes a gente está tomando decisão no modo automático. A gente está tomando decisão ou aonde alguém disse pra gente que era melhor, para depois a gente arrumar um culpado. E aí, cuidado com essas escolhas, porque às vezes elas estão te mantendo num padrão de dor e de sofrimento. Tem uma frase que as pessoas falam assim: não se cura aonde se adoece, né? Então é procurar pensar assim: poxa, se aqui eu
eu não tô legal, se aqui eu tô sofrendo, mas o meu pai quer, mas minha mãe quer, mas a empresa diz que eu preciso ou que eu tenho, procure outras formas, né, de forma decidida, assertiva, a encontrar caminhos que não te deixem na dor. Porque, na verdade, se encaixar também é uma decisão, né? A gente tem que entender que a gente vive em sociedade, que a gente tem vários deveres, funções, a gente tem muitas coisas para cumprir que estão além só do nosso propósito, do nosso gosto pessoal. Então, quando eu decido trabalhar para alguém, quando eu decido estar numa empresa, eu tenho que entender que ela também tem uma missão e um propósito e que às vezes casa com o seu e às vezes vai demandar que você tenha atitudes e comportamentos que se adequem um pouco àquela realidade e não tem problema. E o problema é quando você está fazendo isso no modo automático, quando você não assume a responsabilidade sobre aquela decisão ou sobre aquele comportamento. Porque no fim das contas todo mundo tem um objetivo, né? Mesmo que a empresa tenha um objetivo, mesmo que o lugar que você trabalhe tenha uma intenção, você tem uma intenção com aquilo. Talvez seja no final do mês ter um salário para pagar uma escola legal para o teu filho, talvez seja para você pagar a prestação do carro que você quer. Não interessa. Interessa é que você está tomando a decisão de se adequar, se adaptar de forma inteligente, né, à tua realidade para obter os benefícios daquela tua decisão. A gente fala muito de decisão como se realmente fosse uma coisa muito fácil e muito fluida. Porém, na verdade, não é tão simples, né? Porque muitas coisas influenciam as nossas decisões, né? O que de fato influencia as nossas decisões? Pessoas, relacionamentos, padrões sociais, comportamentos, experiências, exemplos, tudo que a gente vê, tudo que a gente vive. Então, tudo isso tem, de fato, alguma importância, alguma relevância na hora da nossa tomada de decisão, né? Quando eu decido, por exemplo, acordar todo dia 5 horas da manhã, tendo uma casa com pai, filho, mãe, marido, e eu simplesmente, eu vou ligar música todo dia 5 horas da manhã porque para mim é maravilhoso acordar animada, e eu acordar todas as outras pessoas, a tua decisão, ela não está sendo congruente, a tua decisão, ela não está sendo benéfica para o grupo, né? Porque ela está sendo só sobre você. Então, o que eu gosto de relacionar sempre a essas influências nas nossas decisões é a gente pensar, quando a gente decide algo, o que eu estou forçando o outro a decidir também. Quando eu pego e decido algo sobre mim que só volta ao meu interesse, eu tenho que pensar, o outro também está disposto? Sabe, eu vou chegar todos os dias mais tarde, você pode ficar com o filho até tal horário? Às vezes não, às vezes a pessoa simplesmente decide e acha que não é mais do que a obrigação do outro, né, ficar ali ou fazer aquilo que seria de alguma forma a tua tarefa por conta de achar que a tua decisão é mais importante. Então a tomada de decisão, ela deve ser analisada, né, ela deve ser pontuada. E quando você tomar uma decisão que não envolva só você e a tua relação pessoal, você tem que conversar com as outras pessoas e também perguntar se elas estão dispostas a acolher aquela decisão com você. Então, sobre decisões, eu finalizo dizendo, utilize com moderação, né? Saiba usar, saiba horário, veja a posologia, como que você consegue realmente usar da melhor forma para não ter reações adversas. Em se tratando de tomada de decisão, eu gosto de falar, tenha coragem de olhar para a realidade do outro quando for para você tomar a tua própria decisão. Porque empatia não é usar a sua régua para medir a dor dos outros. Eu até vou ler para vocês o que eu defino como empatia. Empatia é a capacidade de dissociar da sua própria força incontrolável de julgar para ouvir o outro. A gente está sempre falando sobre, se fala muito, na verdade, hoje em dia, sobre esse lance de ser empático, de se colocar no lugar do outro. E tem uma coisa que eu gosto de falar sobre decisão que está relacionado a isso, é que a gente nunca vai conseguir pensar como o outro, sentir como o outro, porque a primeira coisa mais importante a gente não é o outro. Né? Empatia é quando a gente se coloca a serviço do outro, a ouvir a realidade dele e junto com a nossa visão de mundo, com a nossa percepção da realidade, a gente tenta encontrar uma solução cabível para a situação dele, mas nunca é sobre ele. Então, no seu lugar eu faria, na sua pele eu faria tal coisa, não é sobre isso. Quando você vai falar, você tem que pensar assim, no seu lugar, como você faria, né? E aí, quem sabe, ouvir a pessoa e entender aquilo como um processo, né, de interpretação e de decisão para a vida dela, né? Se ela tomou aquela decisão, ela tinha certeza que ela estava tomando a decisão mais certa naquele momento. Porque, gente, vocês sabem que o cérebro, né, ele só quer sobreviver.
né? Ele só quer fazer a coisa certa. A gente nunca tá... esses dias até eu recebi um recado da pessoa falando assim, quando mais eu me conheço, menos eu permito que os outros que me fizeram mal façam mal para mim novamente. Eu falei, não, quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende que o outro estava tentando fazer o bem para ele e por consequência acabou machucando você, né? Então também, quando a gente quer ser empático com o outro, é justamente isso, não sentir a dor do outro, não é falar sobre ele, mas é ouvir de fato ele, com ele no lugar dele e você no teu, usando a sua experiência, o seu repertório para tentar ajudar ele a encontrar uma solução. Então, a partir de hoje, a minha dica é: tome empatia sem contraindicação, que vai fazer muito bem para os seus negócios, para a sua vida e para tudo. A gente falou agora sobre tomada de decisão, sobre a importância, sobre levar em consideração o outro, sobre empatia, mas tem uma coisa muito importante no processo de decisão, é que não tem como aprender a tomar decisões sem saber se comunicar, né? A comunicação é a nossa forma de expressão para o mundo, né? Eu só estou conseguindo falar com vocês, só estou conseguindo expressar as coisas que eu quero porque eu tenho a fala e a comunicação como uma expressão. Talvez eu possa não falar, mas eu posso acenar. E vocês vão estar entendendo do mesmo jeito, porque a nossa comunicação ela é baseada em toda essa construção da expressão humana, né? E eu, como vocês sabem, adoro a etimologia da palavra e eu vou trazer para vocês o que significa comunicar. Olha só. Comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas mutuamente entendíveis. Ou seja, comunicar é se fazer ser entendido e não só simplesmente falar para que as pessoas entendam você, né? Eu, acho que não falei no começo, mas vou contar agora, eu sou a louca da PNL, gente. Eu estudo programação neurolinguística há mais de 5 anos. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita dificuldade com comunicação. Hoje as pessoas me vêm falando, gravando stories e elas falam, ai, para você é muito fácil. Não é fácil, né? Faz 3 anos que eu gravo stories todos os dias, que eu estou ali nessa dinâmica de treinar, né? Dizem que a gente tem que ter 10 mil horas fazendo uma mesma coisa para a gente se tornar um especialista ou um mestre naquilo. E eu posso dizer, realmente não era bom, não era fácil. E eu fui estudar PNL justamente por conta de uma frase que eu tinha muito assim, parece que eu falei chinês, sabe? Eu sempre dizia para as pessoas, eu tô falando chinês? Vocês estão entendendo mesmo o que eu tô falando? Porque eu não pensava que o outro tinha que me entender. Eu achava que eu só tinha que me expressar sem reconhecer a linguagem do outro ou como o outro interpreta aquilo. Então, comunicar é isso, é você conseguir transmitir uma mensagem onde, né, haja 2 ou mais pessoas e que tudo o que você falou se faça entendível. Então, na verdade, a gente tem que ter muita atenção quando a gente vai conversar com o outro. Quando a gente vai conversar com um chefe, com um gerente, você não pode conversar com ele do mesmo jeito que você conversa com o teu filho de 3 anos, né? É a mesma coisa quando você tá com a tua mãe ou com outras pessoas de diferentes gerações das tuas, né? Você tem que entender que a pessoa, ela tem uma forma de linguagem, ela tem uma forma de interpretar o mundo. E eu falo que todas as pessoas que detêm o conhecimento ou como é a comunicação, elas têm mais responsabilidade ainda do que o outro. Né? Porque você que sabe dissociar, você que sabe interpretar uma linguagem, você que sabe reconhecer, né, como o outro tem a visão de mundo ou o mapa de mundo dele, você tem mais responsabilidade ainda quando você vai conversar com ele, porque não é ele que tem que se adequar à tua linguagem, é você que tem que se adequar à linguagem dele, né, de forma inteligente para vocês conseguirem ter uma comunicação e uma troca de informações. O que eu gosto de ressaltar e o que eu acho importante para vocês que estão aqui se desenvolvendo, buscando conhecimento para evoluir e ter uma vida profissional melhor, é levar como um princípio realmente desenvolver a parte interpessoal e de comunicação. Voltando um pouquinho para a PNL, dentro da PNL, da programação neurolinguística, a gente aprende muito como o nosso cérebro processa as informações. Então, quando você for construir uma linguagem, seja para conversar com o chefe ou você como líder conversar com os seus liderados, né, você construir a linguagem mais adequada e harmônica para vocês conseguirem repassar as mensagens. Dentro da PNL, por exemplo, tem a linguagem auditiva, visual e sinestésica.
né? O que a gente tem muito hoje no mundo, né? Essa linguagem visual, porque a gente assiste vídeo, TV, internet, tudo é muito vídeo, tudo é muito rápido, o estímulo é muito rápido, então é tudo muito visual, as pessoas se distraem. Porém, tem algumas outras pessoas que elas são muito auditivas, então elas gostam das coisas explicadas, elas gostam das coisas mais pautadas em termos técnicos, ou talvez em mensurar, ou talvez em dados específicos, né? Ao mesmo tempo, o sinestésico, ele vai querer entender as coisas um pouquinho mais assim, de forma emocional. E o que eu vou ganhar com isso? Como que eu vou me sentir? Aonde isso vai ser importante? Então, às vezes eu vejo pessoas fazendo desafios dentro da própria empresa, ou de prêmios e coisas que não comportam a todas as linguagens, né? Às vezes uma pessoa, ela vai se sentir muito mais importante e relevante se, em vez dela ganhar um aumento, ela ganhar uma estrelinha como a funcionária do mês, né? E a outra quer os R$200, ou a outra, ela quer, sabe, poder, sei lá, viajar, né? Que é o mais visual, não sei. Então, eu acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade na nossa comunicação quando a gente quiser trazer pessoas para o nosso mundo, né? A gente tentar entrar no mundo delas, na linguagem delas, para que elas sintam esse estímulo favorável e específico à realidade delas e elas possam estar mais integradas às informações. E outra coisa que eu gosto de falar é que a comunicação, gente, ela vai além da fala. Ela vai com o seu estado de espírito, ela vai com o seu jeito, ela vai com o seu dia a dia. Pense que eu não preciso falar nada para vocês se nesse momento eu fechar a cara, né? Se nesse momento eu estiver super sorridente. Então, como eu chego no meu trabalho, como eu trato as pessoas, como eu tento levar... Eu até vi um meme esses dias muito legal, que era assim, de um crocodilo, super fofinho, assim, com aquela carinha de fofo, e um outro, tipo, dinossauro, assim, matando, né? E aí, num lado, tava escrito assim, como eu acho que eu falei as coisas, como as pessoas realmente entenderam, né? Porque, às vezes, o tom de voz, a tua postura, o jeito arredio ou o teu jeito fraco não conseguiu transmitir a informação que a pessoa precisa. Então, a gente tem que estar muito consciente de que a comunicação, ela não é só o jeito que eu falo, mas é como eu me porto, como eu me apresento, como eu gesticulo, como eu articulo as informações que eu estou tentando passar para as pessoas. Então, sobre esse tema, eu gosto de relembrar as pessoas que ouvir sim, compreender ainda mais, né? Às vezes você tem que estar mais atento à linguagem corporal do outro, perceber como ele está na situação, para que você consiga ter uma comunicação mais efetiva com as pessoas ao seu redor. O que eu vejo muito hoje em dia é a questão das pessoas se desenvolvendo ou desenvolvendo habilidades muito técnicas, que envolvem, às vezes, um trato automático ou uma forma muito modelada de tratar as pessoas. Eu sou uma estudante de medicina ayurvédica. E eu sempre falo assim, que cada pessoa demanda de uma comunicação única, por mais que existam linguagens universais. E o que significa isso? Dentro do Ayurveda, existe o Vata, o Kapha e o Pitta. Tudo bem, são nomes complicados, mas é quase a mesma coisa que a nossa medicina, que hoje em dia olha, que é o ectomorfo, endomorfo e mesomorfo, que são de estruturas mesmo corporais. A pessoa que tem mais água, mais terra, mais músculo, mais ossos, né, que são mais densos. Então, tudo isso envolve e influencia no comportamento e na atitude da pessoa. Talvez uma pessoa mais leve seja um pouco mais ativa, tenha mais flexibilidade, né? Talvez uma pessoa mais pesada, ela tenha trato para trabalhar com coisas mais técnicas, com coisas mais definidas, né? Ao mesmo tempo que uma pessoa que tem as duas coisas meio em equilíbrio, ela seja uma pessoa mais persuasiva, goste de ir atrás, trabalhar com vendas. Então, uma coisa que eu gosto muito de estimular as pessoas é procurar estudar sobre o ser humano, né? Muitas pessoas falam sobre autoconhecimento. Eu digo que autoconhecimento é o seguinte, quanto mais eu conheço sobre mim, mais eu conheço sobre o outro. Porque se eu tenho emoções, se eu tenho sentimentos, se eu tenho reações e atitudes, a pessoa que está na minha frente também tem. E aí, quando você vai estudando, eu falo assim, né? Você estuda, você é especialista em algo, mas estude sobre as outras coisas para que você tenha bagagem para tratar o ser humano na sua integralidade e na sua pessoalidade. Então, para finalizar, eu vou deixar 2 diquinhas, juntar comunicação e compreensão. Essa dose aqui, gente,
vai fazer das tuas realizações, tanto pessoais quanto profissionais, muito mais eficazes e felizes. Quero deixar também dicas de estudos para vocês, ou para vocês olharem de forma diferente para algumas coisas. A minha dica é para 2 filmes, que é O Gênio Indomável e To the Bone, que é O Mínimo para Viver. Nas duas dinâmicas, a gente consegue reparar assim, o quanto a pessoa que está lá com o sofrimento ou com a demanda dela pode receber de um profissional qualificado e empático e compreensivo o tratamento e a solução para o problema dela de uma forma muito eficaz. Então assistam esses 2 filmes com esse olhar assim, para o posicionamento do terapeuta e para o posicionamento do paciente que é beneficiado quando os profissionais deixam a tomada de decisão para eles. Não alguém que chega falando para eles que sei mais do que você, mas não, usa do conhecimento sim, que é uma habilidade deles, para fazer com que as pessoas encontrem o caminho para elas. E uma última dica de livro que eu quero deixar é o livro Em Busca do Sentido, que é do Viktor Frankl, que faz com que a gente perceba que a nossa vida e que as nossas escolhas realmente são tomadas de decisões, né? Tem uma frase lá de Nietzsche, se não me engano, que ele fala: se você tem um porquê, você sobrevive a praticamente qualquer como, né? Porque você vai entender que a tua decisão, ela vai fazer com que você tenha várias ações, mas todas elas são como e não é voltado, né? Não é voltado a te tirar do teu porquê, né? Então você toma atitudes com muito mais consciência e dá conta das tuas escolhas de uma forma muito mais benéfica. Então essas foram as minhas dicas sinceras, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.